Excelente tarde para você ligado na Band, seja muito bem-vindo. Tá começando o Brasil Urgente Vale mesmo, produção? Quem mesmo? Acho que o povo, não, já vai, eu vou encostar aqui, vou esperar, né? O povo chegar para trabalhar. Ei, gente, tá rolando lâmpada? Para que eu consiga fazer o programa, né? Eu não tô entendendo. Não sei quem tem que chamar, tem que chamar o Papa, Leão 14, né? Tem que chamar o delegado. Olha, vou falar pra vocês, pra me ajudar não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Né? Tá todo mundo rodando lã. Eu tô aqui, Ei, pronto, gente, tá rolando lâmpada? elegante, mas chique. Tô bem, Pudim? Muito obrigado, hein, Pudim? Tô bem, obrigado. Né? Mas o povo tá esperando o BC2, eu acho. Não é possível, daqui a pouco 10 para 7, né? Pro povo entrar pra trabalhar. Coisa de louco. Coisa de louco. Vamos começar de novo então, hein? Coloca a trilha do começo aí, Pudim. Excelente tarde para você ligado na Band. Eu sou Cláudio Nicolini e tô chegando com o Brasil Urgente Vale. Edição desta terça-feira, 11 de agosto. O que você precisa saber? As principais notícias da região metropolitana a partir de agora na tela da TV Band. E aqui você sabe, é do jeito que você gosta de saber. Por isso que o nosso WhatsApp tá liberado para você participar. Zap do Povão na tela, 997-63-5060. Eu quero a sua participação. Eu quero que você participe comigo, eu quero que você mande mensagem para cá comentando os assuntos do dia, registrando a sua audiência. Onde você está assistindo o Brasil Urgente Vale? Eu quero saber a sua cidade, o seu bairro, quem está por aí. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência nas 39 cidades da RM Vale. Todas recebem o sinal da TV Band Vale. Obrigado a você que nos acompanha de forma digital, tá no portal bandvale.com. Seja bem-vindo, hein? Tá no nosso canal do YouTube. Deixa um like pra gente aí no youtube.com/TV Band Vale, onde você quer que vá, não importa, você nos leva no celular, no tablet, no seu computador, você que ainda está trabalhando, já ligou, deixou aí no cantinho da tela para nos acompanhar. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, siga a gente no Instagram, @Brasil Urgente Vale. Tá aí o nosso endereço para você curtir, seguir a gente, curtir as informações, as principais imagens estão lá. Instagram. E olha, hoje o principal assunto do Brasil Urgente Vale, mais uma vez, é a morte da jovem Pindamonhangaba, assassinada pelo ex-companheiro a tiros quando saía da academia do pai dela. Um crime bárbaro, mais um caso de feminicídio. Nós vamos atualizar tudo para você. O corpo foi liberado ontem à noite no IML, velado e enterrado esta manhã na cidade de Pindamonhangaba. Fica comigo, a cobertura completa desse caso está aqui no Brasil Urgente Vale. Antes, imagens de São José dos Campos na tela do Urgente. Tá aí a Avenida do Vidoca, como sempre, congestionada, sentido Urbanova. 18 graus em São José, inverno brasileiro. Imagem exclusiva da nossa câmera, direto do alto do Green Towner, do Complexo Colinas Shopping, mostrando São José dos Campos, que nos dá uma grande audiência. Obrigado pelo carinho, você de São José, das 4 regiões, do centro da cidade, dos distritos de Eugênio de Melo, São Francisco Xavier. Muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência, onde quer que você esteja. No Litoral Norte, todo o litoral conosco, inclusive Ilhabela. A gente vê imagens aí, muitas nuvens no Litoral Norte, tempo encoberto, 18 graus. Cadê a mensagem do povo de Ilhabela? Galera do Itaquanduba, da Feiticeira, pessoal que está com a gente em toda a ilha, na vila. Né? Obrigado pelo carinho da audiência. Manda zap pra cá no 997-63-5060. Aparecida imagem ao vivo também, vista de cima. Tá escurecendo aqui no Vale do Paraíba. Faz 19 graus.
as imagens de Aparecida. A gente vê a Basílica lá no centro, começando a ter as luzes acesas, está se iluminando, está começando a iluminar a Basílica de Aparecida. E você das demais cidades da região, alô Vale Histórico, você que está conosco aí em São José do Barreiro, obrigado pelo carinho da audiência. Em Silveiras, meu abraço para o meu amigo Edmundo lá de Silveiras, sempre envolvido nas artes. Meu abração para o Edmundo de Carvalho, que está em Silveiras, vai fazer um grande evento no final de semana de artes. Um abraço para ele, para todo o pessoal de Silveiras que nos acompanha. Galera em Bananal ligada com a gente, pessoal em Formoso, galera que está no distrito de Formoso, tá na banda KU nos acompanhando, como pessoal também da zona rural de Cunha, galera de Campos Novos, na Parabólica, assiste o Brasil Urgente Vale. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amigos e familiares se despediram hoje da jovem Lívia Bertoldi. Lívia Bertoldi, estudante de Direito, 23 anos, morta pelo ex-companheiro. Crime bárbaro na manhã de ontem. Crime que foi cometido no momento em que ela deixava a academia do próprio pai, na cidade de Pindamonhangaba. Crime cometido contra uma jovem de 23 anos que estagiava no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que fazia faculdade de Direito, estava no último ano, que tinha medida protetiva e que foi morta a tiros, em plena luz do dia. Para a família, fica a saudade de uma jovem que tinha uma vida inteira pela frente. Gente, apenas 23 anos. E fica o grito rouco, o pedido de justiça por mais uma mulher que é morta em feminicídio na região. A Band segue com a campanha A Band Não Se Cala. Cadê o selo? Põe o selo aqui, produção, porque a Band não se cala. Vamos lá, uma hora o selo chega aqui. Muito bem. A Band não se cala. Nós vamos continuar mostrando e cobrando as autoridades. Nesse caso, o autor do homicídio segue internado com prisão preventiva decretada sob custódia da polícia. O João Guimarães, nessa manhã, esteve em Pindamonhangaba acompanhando o velório e o enterro. Uma comoção que tomou conta da cidade. E você vê agora na tela do Urgente. O choro de amigos e familiares representa a dor de uma perda enorme. Sim, ela é prima, irmã, minha afilhada de crisma, uma menina doce, gentil, carinhosa, ela não merecia passar por isso. A lembrança que fica é que tudo que ela fazia, ela se dedicava, amorosa, família, são só lembranças boas. Ela não merecia passar por isso, que ela não seja só mais uma, que a lei precisa mudar. Precisa mudar. Se a pessoa fez a medida protetiva, o cara tem que ser preso. Não precisa esperar acontecer isso pra fazer alguma coisa, sabe? Lívia Bertoldi, estudante de Direito de apenas 23 anos, foi velada na manhã desta terça-feira em Pindamonhangaba. Ao fim do velório, parentes e amigos seguiram até o cemitério municipal de Pindamonhangaba, onde foi realizado o enterro da jovem. O velório e sepultamento de Lívia Bertoldi, estudante de Direito da Unital, aconteceu justamente no Dia do Advogado. A jovem, que estagiava no Tribunal de Justiça de Taubaté, teve o futuro brilhante interrompido. O crime cruel foi cometido na manhã da última segunda-feira. O ex-companheiro, identificado como Carlos Eduardo Barbosa, surpreendeu a jovem no momento em que ela saía da academia, no Jardim Campo Alegre. O pai de Lívia é proprietário da academia. Lívia tentou correr, mas foi perseguida e morta. O suspeito foi preso momentos depois no apartamento onde mora. Segundo o boletim de ocorrência, ele tentou tirar a própria vida. No apartamento, foi apreendido um revólver calibre 38 e o nome da vítima estava escrito com sangue no espelho do banheiro. Nas redes sociais, Lívia publicava momentos da faculdade e da experiência no tribunal, acompanhando audiências e casos. A jovem já havia buscado proteção contra o ex-companheiro.
A medida protetiva estava vigente, mas não impediu a aproximação do suspeito. A Lei Maria da Penha ela é um marco mundial na proteção e defesa dos direitos das mulheres que são vítimas de violência. Então, via de regra, não há que se falar, não num primeiro momento, em alteração das medidas que já são impostas. Nós precisamos fortalecer as políticas públicas voltadas para as mulheres, para que nós tenhamos efetividade na proteção. Então, é a sociedade atuando em conjunto, é a Delegacia de Defesa da Mulher atendendo da melhor forma possível, é a vara de violência concedendo a medida protetiva que seja cabível ao caso, mas também essa mulher, ela precisa se colocar em situações de maior segurança para si mesma. E fazer, sim, denúncias, utilizar um avisério no caso de perigo iminente, de aproximação desse agressor, mas eu não digo que seja necessário, pelo menos não nesse momento, uma alteração da legislação, porque a legislação, via de regra, ela tem punições severas. O problema que a gente tem encontrado por aí é a ousadia dos agressores, né? E a falta de efetividade dos programas de proteção a essas mulheres. Após mais um triste caso de feminicídio, familiares terão que lidar com a ausência de uma jovem que tinha a vida inteira pela frente. Bom, o que fica é essa sensação de incapacidade, assim, a gente tomou todas as medidas administrativas que podiam ser feitas, e mesmo assim, o Estado falhou com a gente. A medida protetiva, ela enfurece. Tudo aconteceu de sexta para segunda. Logo após a intimação da medida protetiva, ela não salva ninguém. Então a gente precisa de métodos mais eficazes de proteção. Assim, eu tô sem minha irmã hoje. Eu tava com ela ontem de manhã. E eu tô sem ela hoje. Vou ter que... Sempre foi a Laura e a Lívia, e agora não tem mais Lívia. Eu vou ter que reaprender a viver em um mundo que não tem a minha irmã. Então, e assim como várias famílias precisam aprender também. Então, acho que é um apelo mesmo para que a gente, para que, sei lá, dê foco e atenção para isso. Isso precisa mudar, isso precisa acabar. Laura, meus sentimentos. O Estado falhou com a sua família, com a sua irmã que não está mais aqui, e falhou um monte de vezes. Não é a primeira vez que a gente vem aqui falar que o Estado falhou. Até quando que o Estado vai falhar? Até quando? Que a lei, na teoria, como disse a advogada, é muito boa, eu não tenho dúvida, mas na prática ela não é executada e não funciona. E não adianta ter lei bonita no papel e a mulherada continuar morrendo em plena luz do dia, baleada na rua, correndo de agressor. E ter mulher que precisa esfaquear o agressor, como a gente falou ontem. E ter mulher que morre, como a gente falou semana passada em Taubaté. E até quando vai? Quantos casos, você que me assiste todas as tardes aqui na tela da Band, quantos casos a gente tem mostrado aqui na região? Os números não mentem, crescimento de 60% do número de feminicídios aqui na região. A violência explodiu. O Estado não oferece segurança para esse tipo de crime. As leis não funcionam. A Band não se cala. A Band não se cala. A Band não se cala. Lívia foi mais uma vítima da violência contra as mulheres na nossa região. O ex-companheiro, autor dos disparos, segue internado e agora preso sob custódia. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime. A Justiça autorizou a prisão preventiva do suspeito. Duda Vasconcelos é a repórter, está aqui comigo ao vivo. Ela que teve ontem nesse caso, volta agora, está lá em frente à Delegacia Seccional de Taubaté, na JK. Seja bem-vinda, Duda Vasconcelos. Boa tarde para você. Traga a atualização das informações desse caso trágico. Trágico. Infelizmente,
com triste fim, e como disse a irmã dela, que poderia ser evitado, porque o problema já vinha desde sexta-feira e foi se arrastando até o início da semana. Que poderia ser evitado, porque quando ela viu o agressor, ela correu porque sabia que ela estava jurada por ele. Tinha medida protetiva e um pedaço de papel não serve de chapa para parar bala. E ela morreu baleada. Duda, ele está internado, ele tentou tirar a própria vida, não conseguiu. E está aí internado com o Estado gastando dinheiro para cuidar da saúde dele. De lá do hospital, se ele sair, ele vai para o Chilindró, é isso? Boa tarde para você. Oi, Nicoline, ótima tarde para você, para quem acompanha a gente aqui no Brasil Urgente Vale. É Carlos Eduardo Barbosa, de 25 anos, o nome é do ex-namorado da Lívia, principal suspeito desse feminicídio. O estado dele é gravíssimo, ele está internado na Santa Casa de Pindamonhangaba. O que nossa produção pôde apurar é que ele está entubado devido ao estado de saúde dele, está sob custódia. Familiares dele tentaram fazer uma visita ali, mas por ele estar sob custódia, nem os familiares conseguiram encontrá-lo, mas ele, segundo a polícia, não pôde dar declarações, depoimentos pelo estado de saúde, que até hoje é considerado gravíssimo. Ele segue entubado desde a tarde de ontem. O Carlos Eduardo Barbosa, de 25 anos, para a gente trazer um panorama do que foi esse relacionamento, eu consegui apurar aqui um pouco com a polícia e também com familiares da vítima. Eles namoraram por bastante tempo. O Carlos Eduardo e a Lívia namoraram cerca de 4 anos e, segundo a família, ele nunca demonstrou nenhum sinal. Sempre foi um homem muito solícito, fazia tudo que ela queria, era muito admirado. A família fala até numa obsessão, assim, gostava muito da Lívia, até que eles terminaram. E assim que terminaram, ele começou a correr atrás dela. Ela bloqueou ele de rede social, bloqueou ele do WhatsApp. A maneira que ele encontrou para começar a mandar mensagem para ela era enviando transferência Pix. Ele fazia Pix para a conta bancária dela e na observação do Pix, na descrição, escrevia mensagens que antes eram de amor e começaram a se tornar mensagens de ameaça. Ele, inclusive, ameaçou-a de morte. Como nós vimos na reportagem, como eu falei aqui ontem, a Lívia estava no último período de direito, estagiária do Tribunal de Justiça, sabia muito bem, entendia de lei como ninguém, trabalhava na vara de execuções criminais. Ela, sabendo dessa epidemia de feminicídio que a gente vê aqui, eu mesma, pela Band Vale, em 5 dias acompanhei, infelizmente, 2 feminicídios. O de Vanessa, em Taubaté, na semana passada, e o de Lívia, infelizmente, ontem e também hoje. Ela, sabendo de todo esse cenário, que precisava se proteger das ameaças que vinha recebendo, fez uma medida protetiva, protocolou e foi aprovada na sexta-feira. 48 horas depois da intimação, 48 horas depois da medida protetiva de distanciamento da vítima ter sido aprovada, o Carlos Eduardo Barbosa fez o que fez, foi até a academia do pai dela por volta das 9h20 da manhã, em plena luz do dia, e atirou algumas vezes contra a Lívia. Eu conversei com uma advogada e ela falou que normalmente não é assim que acontece tão rápido. A medida protetiva vem e o agressor vai escalonando ameaças até chegar ao feminicídio. Infelizmente, no caso da Lívia, não foi assim. Com menos de 48 horas da medida protetiva protocolada e ativa, ele ignorou completamente a obrigação legal, foi até ela e matou-a com alguns tiros. Também conversei com a polícia para entender o pós-crime. Depois que a Lívia foi morta em frente a uma casa no bairro Jardim Campo Alegre, em Pindamonhangaba. A polícia chegou no local, foi acionada por vizinhos que encontraram ela caída no chão. Assim que chegaram no local, familiares da Lívia também chegaram muito rapidamente, porque ela morava ali no bairro, estava pertinho da academia, identificaram a vítima. A polícia, assim que colocou o CPF, dados dela no sistema, notou que havia uma medida protetiva sobre ela no sistema e assim muito facilmente identificou esse homem, que é o Carlos Eduardo Barbosa, de 25 anos. A polícia foi muito rápida, encontrou o endereço residencial em que ele morava, ele mora com tios, pelo que a nossa produção apurou, e foi até esse apartamento, é um prédio residencial. O porteiro liberou a entrada dos policiais, que chegaram na garagem e constataram a moto do Carlos Eduardo pela placa, viram que era a moto dele e estava quente. A polícia descreve no boletim de ocorrência que a moto ainda estava com o motor quente, ou seja, significa que havia sido usada há pouco tempo, e câmeras de segurança mostraram que ele esperou a Lívia a pé, mas assim que atirou nela, saiu correndo, pegou a moto e foi para a casa dele. Então a polícia subiu até o andar do apartamento dele, ouviu movimentação, ouviu barulho de gente lá dentro e começou a bater na porta. Lá de dentro, o Carlos Eduardo dizia que não tinha chave e não conseguia abrir, não ia conseguir abrir para a polícia.
até que a polícia ouviu o barulho de tiro e aí eles conseguiram entrar por uma janela do apartamento. Os policiais encontraram o Carlos Eduardo caído no banheiro desse apartamento, completamente ensanguentado. E a cena que a polícia descreve no boletim de ocorrência é muito impressionante, Nicolini. Mostra uma crueldade, uma coisa até meio cinematográfica. No banheiro em que estava o Carlos Eduardo caído, todo ensanguentado, no espelho do banheiro, ele escreveu com o próprio sangue Lívia no espelho, o nome dela. Os policiais também encontraram dentro da pia caída uma arma de calibre 38, ainda com 4 balas dentro do tambor. E além disso, junto com ele, ali nos bolsos, além da carteira, tinha uma cartela de remédio controlado, completamente vazia, um remédio para depressão, e também 2 pacotinhos contendo maconha, que totalizavam 18 gramas cada. Ele foi socorrido, foi levado ao pronto-socorro municipal, a Santa Casa de Pindamonhangaba. Lá foi constatado que ele deu um tiro contra o queixo numa tentativa de autoextermínio, segundo a polícia, e ele segue então internado e entubado. Esse revólver foi apreendido, agora a polícia busca entender de onde era essa arma, de onde saiu essa arma, de quem é essa arma usada no crime. A polícia fala que foi a mesma arma em que ele atirou em si próprio e também atirou na Lívia. Também foram apreendidos então essas drogas, 18 gramas de maconha, essa cartela de remédio vazias e outros documentos que agora vão tentar auxiliar na investigação. Mas na tarde de hoje, a prisão em flagrante do Carlos Eduardo Barbosa foi convertida em preventiva. Obviamente, por ele estar hospitalizado num estado gravíssimo, ele não foi presencialmente à audiência de custódia, mas o juiz na decisão viu elementos suficientes para atribuir a autoria do crime ao Carlos Eduardo, que agora então segue em prisão preventiva, ainda custodiado na Santa Casa de Pindamonhangaba, sem qualquer previsão de alta. A polícia também descreve que ele não tem qualquer condição de dar depoimentos, dar mais detalhes, mas a polícia já amealha provas. Só o fato dele possuir uma medida protetiva contra a Lívia já coloca ali a prisão preventiva como um caminho viável, segundo o juiz. Também tem imagens de câmeras de segurança que registraram tudo o que aconteceu e esse histórico de mensagens via transação bancária, via Pix. Ele mandava ameaças de morte à Lívia. Segundo a família, ela já tinha mudado um pouco o estilo de vida nos últimos dias e semanas, quando ele começou a ficar mais agressivo com essas ameaças. Mas como a gente viu na reportagem do João mais cedo no velório, a família não imaginou que ele teria tamanha, ela fala um termo cara de pau, né? Coragem de ir no bairro da família, na frente da academia do pai, onde o pai estava lá dentro, trabalhava, fazer o que ele fez no bairro em que ela morava. A irmã relatou que ela até pensou em mudar de período na faculdade, começar a viver numa nova rotina para tentar fugir das ameaças do Carlos Eduardo Barbosa, que após o crime, então, tentou tirar a própria vida. Agora a polícia espera que o quadro de saúde dele fique mais estável para que ele possa depor. Nós não encontramos a defesa dele, por enquanto, não localizamos, não se pronunciou em relação a esse crime, mas o que a gente sabe é isso. A prisão dele, então, foi convertida em preventiva. Ele segue hospitalizado em estado gravíssimo e agora os próximos passos, Justiça trabalhando. Mais um feminicídio, infelizmente, aqui na nossa região, Nicolini. Duda Vasconcelos, como sempre, trazendo a informação completa aqui na tela do Brasil Urgente Vale. Duda, antes de eu te liberar desse caso, que daqui a pouco você vai falar de uns casos de estelionato, que é outro absurdo, e que de vez em quando eles se dão mal, e dessa vez se deram. Teve um casal de estelionatários preso em Taubaté. A Duda vai trazer essa informação daqui a pouco, no segundo bloco aqui do Brasil Urgente Vale. Mas ainda sobre esse caso, 2 pontos me chamam a atenção. Primeiro, uma apuração sua aí no local, junto com as equipes, que é essa história das ameaças no recibo do Pix. Olha o que é a cabeça doentia das pessoas. Eu fiquei pensando aqui, eu falei, como assim? Escutando você falar, relate novamente e traga detalhes disso. E a outra é a frieza dele já ter se machucado, tá com sangue e ter escrito o nome dela no vidro do espelho da casa onde ele estava, onde ele tentou tirar a própria vida, já devia estar se mutilando, sei lá o que ele devia estar fazendo. Isso mostra um requinte de crueldade sem tamanho para a morte dessa jovem, a Lívia Bertoldi, de 23 anos. Por favor, Duda. Bom, a Lívia e o Carlos Eduardo tiveram um relacionamento de 4 anos e, segundo a família, um relacionamento saudável. Ele vivia na casa dos pais, enfim. Por algum motivo, eles terminaram.
E esse Carlos Eduardo não aceitou o fim do relacionamento, queria a todo custo voltar com a Lívia de maneira insistente e ela muito certa de que queria pôr um fim nessa relação. E aí ele, de maneira insistente, mandava mensagem, tentava ir até a casa dela. A Lívia começou a bloquear ele pelas redes sociais. Então ela bloqueou o Carlos Eduardo do WhatsApp, bloqueou do Instagram, bloqueou do Facebook, até do e-mail. Maneiras em que ele pudesse não entrar em contato com ela bloqueando. E a mente de um agressor, de um assassino como esse, ele pensou numa estratégia, uma maneira onde não há um bloqueio tão simples assim, fora das redes sociais. Pelo CPF dela, ele enviava Pix de alguns centavos para ela. E quando você envia um Pix, uma transação bancária, você pode colocar ali uma descrição, uma observação, né? Você descreve, estou pagando por um serviço X ou pagando por um serviço Y. Mas o Carlos Eduardo encontrou, através do Pix, uma maneira de que essa notificação chegasse até ela com a mensagem que ele queria informar. Nas primeiras semanas pós-término, eram mensagens mais amenas, volta pra mim, tô com saudades, não desiste de nós, enfim, mensagens românticas tentando reatar um relacionamento que tinha sido acabado. Mas depois dessa fúria, dessa frustração dele, ele começou a mandar, através dos comprovantes bancários, mensagens de ameaça, que inclusive ameaças de morte contra a Lívia, segundo relata a família. Ameaças de agressão, de violência, ele conhecia aonde os pais moravam, aonde os pais trabalhavam, aonde a Lívia estudava, então ele ameaçava de várias maneiras. A Lívia, muito consciente, ela estava imersa nesse mundo, né, na vara de execuções criminais do Tribunal de Justiça, sabendo do perigo de um homem manipulador, de um homem que não aceita o fim de um relacionamento, fez o que a lei pede para que uma mulher nessa situação faça. Ela pediu uma medida protetiva e registrou um boletim de ocorrência contra ele. A medida protetiva saiu, foi expedida na sexta-feira, mas segundo a irmã da Lívia falou na nossa reportagem, assim que o Carlos Eduardo foi intimado sobre essa medida protetiva, informado de que ele não podia se aproximar da Lívia, se eu não me engano são 300 metros de distância de aproximação, ele ficou muito furioso, ele ficou muito enfurecido. E ficou com mais raiva dela do que medo do que a lei determinou. E na segunda-feira, então a medida saiu na sexta, ele soube disso na sexta. Na segunda-feira de manhã ele esperou que ela saísse da academia. No domingo ela passou o Dia dos Pais, ela postou um texto lindo de Dia dos Pais para o pai dela, ela, a irmã, o pai e a mãe no domingo almoçaram ali todos juntos, ela registrou nas redes sociais. Ela era muito ativa nas redes, mostrava o dia a dia no Tribunal de Justiça, na faculdade, na academia. No domingo, infelizmente, quando ela foi morta, o story do Instagram, que tem 24 horas, ainda estava ativo. Eu pude ler o relato que ela fez para o pai dela. E na segunda-feira de manhã, o Carlos Eduardo, segundo a irmã, motivado pela fúria de ter sido intimado pela polícia, de ter recebido essa medida protetiva contra ele, em desfavor dele, foi lá e atirou na Lívia. E outro ponto que você destacou, Nicoline, além da cabeça desse sujeito, né, de fazer através de transferências Pix as ameaças, ele também, quando a polícia chegou, e segundo o relato do boletim de ocorrência, ele só tentou tirar a própria vida quando a polícia chegou, porque a polícia disse que ouviu um tiro e aí encontrou ele ensanguentado, então muito possivelmente ele atirou contra si mesmo depois que a polícia o encontrou. A gente não sabe se ele imaginava que não ia ser pego e esperou a polícia chegar no apartamento para fazer isso. Ele ainda teve tempo de, com o sangue que caía do rosto, passar nos dedos e escrever no espelho o nome da Lívia. Isso é o que a polícia relata no boletim de ocorrência. Até os policiais eles destacaram isso, porque realmente é muita crueldade para um rapaz de 25 anos, que tinha um relacionamento de 4 anos saudável, com uma menina linda como a Lívia, que tinha um futuro brilhante pela frente, Nicoline. Duda Vasconcelos, sempre com todas as informações aqui na tela do Brasil Urgente Vale. Obrigado, Duda. Você volta daqui a pouco com outros detalhes. Está ao vivo de Taubaté. Eu quero a sua opinião aqui no Zap 997635060 sobre as leis, sobre essa situação. Agora, esse caso de Pinda não era um rapaz assim, desconhecido, chegou agora. Namoraram 4 anos. Você que está me assistindo aí, tenho certeza que muita gente conhece relacionamentos de 4 anos. Com 2, 3 anos você não deixa a pessoa entrar na sua casa, dormir na sua casa, dormir com a sua filha, dormir com o seu filho. Ninguém espera uma coisa dessa. Mas
A mente doentia desse rapaz o levou para isso e havia sinais de que isso estava acontecendo. Há medida protetiva porque ela, sabendo dos direitos que ela tinha, ela era uma estudante da faculdade de Direito, estava no 10º semestre, 5º ano da faculdade, 5º e último ano, cursava a Unital, um dos cursos mais tradicionais de Direito do interior de São Paulo, né, que tem 60 anos de história. Estava para se formar, já estagiando no Tribunal de Justiça em várias execuções criminais, ou seja, mexia com criminalidade, sabia o que era. Foi atrás do que a lei oferece de direito para as pessoas, um pedaço de papel, uma medida protetiva, e conseguiu. E aí o rapaz resolveu ficar bravo e aforra, e não deu chance para ela. Correu atrás dela por cerca de 100 metros, atirando até que ela caiu. E ele vira as costas, sai correndo e vai embora. E depois tenta tirar a própria vida, porque é um covarde. Um covarde. Agora, enquanto não mudar a lei, porque aí tem muita gente que fala assim, pô, cadê a tornozeleira eletrônica? Porque a lei oferece possibilidade de tornozeleira eletrônica. Será que tinha tornozeleira eletrônica? Primeiro assim, será que a justiça pediu e ia pedir? Ah não, mas eles tinham um relacionamento de 4 anos, ele não era uma pessoa desconhecida, ele não era uma pessoa que ficou escauteando ela, que chegou agora e ficou fazendo a vida dela um inferno, é um ex-namorado de 4 anos. A família da vítima, que está acabada e destroçada, conhecia todo mundo da família dele também. Não é um desconhecido. Mas os caminhos que ele estava tomando, onde já se viu fazer pix para poder usar da mensagem e mandar mensagem para a pessoa. No começo, estou com saudade de você, quero voltar com você. Isso é normal querer voltar. O problema é começar a ameaçar. E o problema é perder a noção e cometer um ato brutal como esse. Nós vamos acompanhar o desenrolar desse caso, porque é muito fácil falar agora da tornozeleira eletrônica, mas eu já tenho informação de caso que advogado da vítima pede, a justiça dá, mas chega assim, mas nós não temos tornozeleira eletrônica, então fica aqui com o papel que é o negócio e o cara está solto. Por que não põe dentro da cadeia? Porque não tem vaga na cadeia. A lei está toda errada. A Band não se cala, a gente segue trazendo todos os detalhes. Você lembra do caso da Vanessa? Está preso também. A menina que foi encontrada em Taubaté, num córrego. Nós mostramos aqui, ó. Ela foi encontrada nesse córrego, que já é município de Tremembé. Uma técnica de radiologia deixou uma filha de 9 anos. Foi semana passada, gente. Agora, cada semana vai ter um caso aqui. A gente não pode achar normal, natural, cada semana tem um caso trágico desse. Nesse caso, essa é a vítima, tinha uma relação com o cara, largou, o cara vai lá e mata e esconde o corpo, joga no rio, arranca os olhos. Teve os olhos arrancados. Agora esse empinda, vai lá com o revólver na saída da academia, corre atrás e mata a vítima. Olha aí, 23 anos. A vida inteira pela frente. Família conhecida de Pinda, gente da sociedade, dono de academia, o pai dela. Que caso triste. E até quando, gente? Até quando as leis? Tem que mudar a lei, tem que mudar alguma coisa. O problema é que deputados, esses que estão aí pedindo seu voto, tem um monte, né? Querendo ficar lá na teta de Brasília, mas não faz nada para mudar. A Band não se cala. Nós não vamos calar. Aqui você fica mais bem informado. A Band não se cala. Vem comigo aqui, produção. Vamos mudar de assunto agora.
Porque não é só esse caso que chama atenção na região. Teve mais morte. E a Polícia Civil de Jacareí investiga a morte de um homem no Jardim Yolanda, próximo ali do Jardim Paraíso, vítima morta a tiros num condomínio. Foi essa madrugada. O Douglas Cruz está na redação ao vivo. Seja bem-vindo, Douglas. Já boa noite, né? 6h04. Estamos mais atrasados do que o bondão que o povo pega para ir trabalhar. Mas vamos nessa. Traz todos os detalhes desse caso para nossa imensa audiência, direto da redação. Boa noite, Douglas. Boa noite para você também, Nicolini, para todos que acompanham a programação da TV Band Vale. Nicolini, mais um caso que chama a atenção das autoridades, dessa vez na cidade de Jacareí, um homicídio que foi cometido dentro de um condomínio que fica no Jardim Yolanda, como você disse, próximo ali da região do Jardim Paraíso, na madrugada de hoje em Jacareí. De acordo com moradores que ficaram assustados com esses disparos de arma de fogo, foram ao menos 5 tiros na vítima, Nicolini. Então os moradores acionaram a Polícia Militar por volta da meia-noite e meia, e quando a polícia chegou lá, a vítima já estava morta. Esse homem foi identificado como Aleph Domingues, de 28 anos, morador aí desse condomínio no Jardim Yolanda, em Jacareí, Nicolini. Os policiais chegaram até o local, acionaram também o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas quando chegaram lá, a vítima já estava sem vida, Nicolini. A perícia foi acionada e ao menos 5 disparos de arma de fogo foram relatados no corpo da vítima, dentre eles disparos na região da cabeça e do tórax, o que, segundo a polícia, junto com os documentos e pertences da vítima que não foram levados, corroboram a principal linha de investigação, que o crime se trata de uma execução, ou seja, os criminosos não queriam levar nada, somente a vida desse indivíduo de 28 anos que acabou sendo baleado e morto nesse condomínio lá em Jacareí, Nicolini. A polícia recuperou algumas cápsulas de calibre 38 que foram utilizados na execução. O caso está sendo investigado pela DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Jacareí, que também vai coletar agora depoimentos de testemunhas desse condomínio no Jardim Yolanda e também buscar por imagens tanto das câmeras de monitoramento do condomínio, como também da Central de Segurança da Prefeitura de Jacareí, o Smart Jacareí, que foi ampliado recentemente, tinha câmeras na região do Jardim Paraíso, ali próximo ao Jardim Yolanda, caso que está sendo investigado agora na DIG de Jacareí, Nicolini. Perfeito. Douglas Cruz ao vivo da redação, falando infelizmente de mais uma morte, mais uma vítima, mais um número para a estatística. Obrigado, Douglas. Esse é o Brasil Urgente Vale ao vivo para você até as 6:50 da noite. Aqui é notícia crua, nua, do jeito que você gosta de saber. Lembra do caso da idosa que foi derrubada num assalto aqui em São José dos Campos? Coloca a imagem aí, produção. Foi no começo do mês de junho, dia 9, já faz 2 meses. Numa rua próxima ao Parque Santos Dumont. Olha que judiação, gente. 2 vagabundos de patinete passam, pegam o celular da vítima, uma idosa de 79 anos, ela se desequilibra e cai. Um desses 2 vagabundos já estava no Chilindró e o outro foi detido hoje, veja. A polícia prendeu na manhã de hoje o segundo suspeito de participar da tentativa de roubo contra uma idosa de 79 anos em São José dos Campos. O crime aconteceu no dia 9 de junho e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, os 2 homens se aproximam da vítima em um patinete elétrico e um deles puxa o celular da idosa. Com a abordagem, ela perde o equilíbrio, cai e bate a cabeça. Segundo a polícia, o suspeito de 21 anos foi encontrado em uma casa no bairro Monte Castelo, na região central. Ele foi preso por policiais do setor de investigações do 1º Distrito Policial. O homem foi levado para o Centro de Triagem e Observação de Presos Provisórios de Caçapava e permanece à disposição da Justiça. Quando da prisão do primeiro suspeito, ele, ao ser interrogado, preferiu se manifestar aqui na delegacia e confessou. Embora já houvesse as imagens, tudo, ele preferiu confessar e acabou por entregar o parceiro de crime dele. Nós imediatamente pedimos a prisão desse novo indivíduo. O juiz entendeu por bem deferir e na manhã de hoje nós conseguimos prendê-lo em flagrante.
O outro suspeito já havia sido preso temporariamente na última terça-feira. Ele usava uma tornozeleira eletrônica. Segundo a polícia, a dupla já tinha passagens pela polícia, inclusive durante a adolescência. Eles usaram um patinete elétrico da prefeitura para efetuar a ação. Segundo a polícia, eles escolhiam alvos frágeis, como a idosa de 79 anos. Na verdade, eles estavam transitando com o patinete pelo centro para vislumbrar eventuais vítimas vulneráveis, né? Quando eles se deram conta de uma senhorinha portando o celular na mão, eles entenderam por bem tentar a sorte e tentar subtrair o celular dela. Mas se deram mal, parabéns para a polícia em cima do lance, botando esses vagabundos, pelo menos para ter dor de cabeça, né? Porque olha que judiação, podia ter matado essa idosa. Se a van tá passando ali, ó, se a van tá passando na hora que ela cai, dá uma olhada. Podia ter atropelado e matado ela, por pouco ela não morreu, por sorte ela tá bem, a gente espera que fique bem. Na região, a polícia teve trabalho na apreensão de drogas e de produtos contrabandeados. Um resumo na tela do Urgente. Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de ontem no Morada dos Marques, em Potim. Com ele foram encontrados mais de 60 pinos de cocaína, 35 porções de crack e 10 porções de maconha. O homem foi levado para a delegacia e permaneceu preso. Já em Campos do Jordão, a polícia militar apreendeu mais de 400 porções de drogas na noite de ontem. Ação na Vila Santo Antônio. Foram encontradas mais de 300 porções de cocaína e mais de 50 porções de maconha, além de outras drogas. Nenhum suspeito foi localizado e os entorpecentes foram levados à delegacia. A Polícia Civil prendeu um suspeito durante uma operação contra o tráfico de drogas e a venda de entorpecentes pela internet na tarde de ontem. A ação foi realizada em São José dos Campos e Ubatuba. Foram cumpridos 13 mandados judiciais e um dos alvos foi preso. 4 celulares e materiais usados para embalar as drogas também foram apreendidos. Em Taubaté, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 340 maços de cigarro na rodovia Oswaldo Cruz. Segundo a PM, o material era de origem estrangeira e não possuía documentação. A ocorrência foi apresentada à Polícia Federal de São José dos Campos e os cigarros foram apreendidos. É isso, a polícia não para e a gente mostra o trabalho da polícia aqui no nosso Brasil Urgente Vale. Olha, deixa eu registrar o povo que está participando no Zap. Antes das mensagens, deixa eu mandar aqui o meu abraço, meu registro aqui para a audiência qualificada do Brasil Urgente Vale. O meu querido Beto Alvarenga, lá de Quiririm, o irmão do Pita. Aquele abraço! O Beto é irmão do Pita, da Toca do Pita, que o Pedrão Pudim conhece bem lá, né? O bar do Pita é famoso, né? Um abraço de cachaça, né? Pro Beto e pro Pita, pro Samuel Salles Filho, lá de Tremembé, grande neto, meu abraço. O Wilson Bico, lá de Tremembé, grande Wilson Salles, gente nossa. A dona Benedita Monteiro Aires, a avó Cidinha, lá de Tremembé, que tá sempre com a gente. Em São José, a Marli e o Jonatas. Um abraço pro Jonatas Nascimento, pra Marli. Galera sempre com a gente, obrigado pelo carinho. Abraço. Também em Pinda, lá no Araretama, o Zuquim e a esposa. Obrigado pelo carinho da audiência. O Andrezão, só alegria lá em Taubaté, no Barreiro. E a massa toda, obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Abraço. O povo no Zap! A Cláudia de Taubaté, Nicoline Vila Marli. Muito triste esse feminicídio da Lívia. Até quando as famílias terão que assistir e que sentir essa dor, né? Até quando, né? Obrigado pela audiência, Cláudia. O Elcio, Nicoline, o caso da jovem Lívia é um grito de indignação. Estudante de Direito, no último ano, teve os sonhos brutalmente interrompidos. A lei do feminicídio existe, mas ainda vemos famílias enterrando as filhas. Que a justiça seja firme e que a Lívia não seja mais uma estatística. É o que a gente espera, Elcião. Obrigado pela audiência. O Ivando de Potim. Onde vamos parar com tanto feminicídio? Não é só na nossa região, é no território nacional, infelizmente. Verdade, Ivando, o povo perdeu o respeito. Obrigado pelo carinho da audiência. O Daniel de Pindamonhangaba, abraço para esse pai de família. É muito triste tem que mofar na cadeia. Esse acusado também acho, Daniel, obrigado pela audiência. 6h13, o Hélio de São José dos Campos. Boa tarde, Nicoline. Lamentável, mas esse crime envolvendo uma garota na flor da idade. Nossas condolências à família. Obrigado pela audiência, Hélio. A Tati Nicoline Pindamonhangaba está de luto pela Lívia. Precisamos de leis mais severas. Até quando vamos continuar morrendo na mão dos criminosos?
Eu não sei, Tati. Obrigado pela audiência. O Edson, Nicoline, triste você criar uma filha com todo o amor e ver um vagabundo desse e tira a vida. Se for falar o que eu penso, eu sou censurado. Todos nós tem criança assistindo. Aliás, a criançada adora o titio Nicola, viu, Edson? Obrigado pela audiência. Adriana, boa noite, Nicoline. Que triste esse caso da Lívia. Quando uma mãe perde um filho, todas nós, mães, sentimos. E eu tenho certeza que esse sentimento de dor está sendo dividido com milhares de mulheres que são mães que estão nos assistindo neste momento. Adriana, obrigado pelo carinho da audiência, pela mensagem. O casal Silvia e Rosário em Santo Antônio do Pinhal é demais. Essa jovem morrer assim, tem que prender esse homem. Já está preso, mas está no hospital porque não morreu, né? Não morreu, tentou tirar a própria vida e não conseguiu. Obrigado pela mensagem, pela audiência. O Emerson, de Taubaté. Nicoline, esse vagabundo que matou essa futura advogada tem que pagar muito. Esse vai arder no mármore do inferno, né? E nem para se matar ele não presta, diz o Emerson. Não, a gente fica revoltado mesmo, Emerson. Obrigado pela audiência e pela participação. Vai mandando o zap para cá, é o 997-63-5060. Nem pensa em pegar no controle e mudar de canal, só dá tempo de pegar um cafezinho e tá friozinho, tá bom para isso. Que daqui a pouquinho eu vou falar de Taubaté. Põe Taubaté na tela. Daqui a pouquinho eu vou falar de Taubaté, que tá com 18 graus. Um casal de estelionatário que foi preso. É gente que enganava idoso, como a senhora, o senhor que está me assistindo, que enganava cidadão de bem, que roubava todo o dinheiro, que tem gente que guardou e é enganado. Esses vagabundos sem vergonha. É tão difícil prender estelionatário no Brasil, por isso que tem tanto. E é de golpe que nós vamos falar, mas nesse eles se deram mal. Polícia agiu, guarda agiu, os detalhes já, 6h15. Não saia daí, eu volto em instante. Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão tarumã. Na Ultrafarma você economiza de verdade. Dá uma olhada. Comprar todos esses medicamentos lá. Para mais de R$600. Eu gastei 214. Fora era a faixa de 160, aqui eu vou pagar uns R$90. Osasco é R$90. Aqui eu pago R$9. Que é isso? Eu não teria condições de fazer o meu tratamento com essas medicações se não fosse a Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com, aplicativo ou na Mega Loja. A eleição de 2026 é uma eleição que o povo se envolve, discute, se interessa, quer saber. A grande dificuldade nessa eleição é diferenciar o que é inteligência artificial do que é o mundo real. Nossa missão é apurar. Tem um time grande aqui dentro da Band para conferir todas as informações. Para que a informação chegue até você com um maior grau de precisão e de veracidade. Grupo Bandeirantes. Somos de verdade. Brasil, gente, vale ao vivo até as 10:50 da noite. Você comigo em toda a região metropolitana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero saber onde você está me assistindo. Manda zap no 997-63-5060. É o zap do povão. Agora presta atenção que eu vou falar de um caso de estelionato. Olha o golpe! Golpe! Como a gente diz lá na roça. Caso de golpe, presta atenção, você que é idoso, idosa, você da terceira idade, porque esse povo adora pegar esse povo da terceira idade, que tem bom coração, que acha que todo mundo quer ajudar todo mundo, e esse povo aplica golpe, limpa a conta dos velhinhos e fica enganando o povo em toda a região. Esse casal atuava no centro de Taubaté. É um casal de estelionatários que foi preso após uma ação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal. Segundo a corporação, o grupo aplicava diversos tipos de golpes, entre eles o do bilhete premiado. Os caras usam de todas as formas para ganhar o seu dinheiro. Denúncias, boletins de ocorrência foram feitos, Polícia Civil entrou na história, câmeras do CSI
Lá é CGI, né? CSI aqui em São José, em Taubaté é CGI, Centro Integrado, né? De Gestão Integrada. Centro de Gestão Integrada, CGI. As câmeras rastrearam, tinha a placa do veículo que já tinha aprontado, bateu, guarda fechou, levou para a Polícia Civil, casal preso, ocorrência em andamento, delegacia de Taubaté, 1º Distrito, do lado da seccional, Duda Vasconcelos, de volta. O que eu quero saber, eu tenho informação de que esse casal foi pego de manhã. São 6h19. Estão presos ainda, Duda? Ou, como sempre no Brasil, já estão prontos para aprontar de novo? Pois não, Duda? Olha o golpe! Acabaram de ir para a rua, Nicolini, ocorrência finalizada agora há pouco e eles saíram pela porta da frente da delegacia. Como não houve prisão em flagrante, esse casal de estelionatários que cometeu alguns golpes, não só aqui em Taubaté contra essa idosa que acabou perdendo R$35 mil, mas a quadrilha atuava em outras cidades do estado de São Paulo, inclusive fora do Vale do Paraíba. Eles foram encontrados hoje pelas câmeras do CGI aqui de Taubaté, pela placa, identificados, trazidos à delegacia, mas como não houve flagrante, eles foram soltos. É a informação mais recente que a gente tem. Aqui ao meu lado está o Carlos Eduardo dos Santos, comandante da Guarda Civil Municipal. Carlos, boa noite, bem-vindo ao Brasil Urgente Vale. Esse casal, então, pego hoje graças a um trabalho conjunto das polícias com a GCM, mas por enquanto está solto, é isso? Exatamente. Essa ocorrência que se iniciou na data de hoje, ela foi registrada através do cercamento eletrônico, que o veículo já constava em cadastro em nosso sistema. Aí foi irradiado na rede rádio da GCM, que as viaturas fizeram a abordagem desse veículo na altura do Mercatal, apresentados à delegacia judiciária para ações cabíveis. Tudo se originou da situação de uma ocorrência que foi no dia 2/7 com essa senhora, que ela caiu nesse golpe de estelionato, que através das informações que ela passou que uma feminina com 2 masculinos e um veículo na cor preta foram ações que aconteceram que ela infelizmente caiu nesse golpe. Através dessas informações foi feita uma análise dentro do sistema, captando com esses dados, que logrou êxito na placa do veículo, modelo, e aí aonde foi feito um relatório encaminhado para a delegacia para as ações de investigação. A Guarda Civil Municipal ela trabalha em conjunto com outras cidades, utilizando o sistema Sentry, no Centro de Gestão Integrada, que através do modelo foi descoberto que esse veículo já veio acontecendo ações em outras cidades, Jundiaí, Americana e Guarulhos, no mesmo modo operante. Ou seja, através da confirmação foi realizado esse cadastramento e na data de hoje o cercamento eletrônico realizou a detecção e foi feita essa ação no dia de hoje. Bom, mas como não houve flagrante, os dois foram soltos agora no final da tarde, né? Exatamente. Foi apresentado ao delegado e como essa situação, o fato já foi posterior, então apresentado como hoje não foi a situação de flagrante, a vítima foi ouvida, autores e aí liberados. Comandante, vamos explicar para a nossa audiência do Brasil Urgente Vale que esses golpistas são muito bons, né? É muito fácil de cair num golpe. Ouvindo aqui parece, impossível eu cair nisso, mas eu queria que o senhor explicasse o modus operandi. Essa senhora no dia 2 de julho andava sozinha pelo centro de Taubaté, sofreu um esbarrão ali sem querer de uma mulher que tinha um bilhete premiado por conta da religião, não podia sacar o dinheiro. Como é que foi essa história? Exatamente. Segundo o relato dela apresentado à delegacia, essa mulher esbarrou nela e falando sobre um possível bilhete premiado que ela não poderia estar sacando mediante a sua religião. A senhora entendeu da situação e um masculino que também já fazia parte dessa ação, passando, disse ouvir da informação e se interessou também em participar, procurando de alguma forma poder sacar esse dinheiro. Ele se retirou, dizendo que estaria em busca de um valor para poder participar também desse bilhete premiado, que na onde ele veio com o veículo na cor preta, juntamente com essa senhora e essa feminina, adentraram dentro do veículo e aonde conduziram ela, realizaram empréstimos no nome dessa senhora, no intuito dela estar com esse bilhete e posteriormente fazer esse saque. Porém, infelizmente, ela caiu nesse golpe na situação do bilhete premiado, que ela estava andando sozinha na parte da manhã e aproveitaram dessa vulnerabilidade dela. Quanto dinheiro essa senhora perdeu?
Foi feito 2 empréstimos no valor de R$28 mil, depois transferência de R$5 mil. Quase R$35 mil, então, perdidos que ela não conseguiu reaver. Não. Comandante, outra pergunta foi que esses estelionatários também ficaram com os cartões da vítima. Como é que foi isso? Exatamente. A alegação é que ficariam com esses cartões e posteriormente seriam entregues. Mas ela já entendendo da possível situação que ela caiu num golpe, aí com os familiares ela foi conduzida ao plantão de polícia para realizar o boletim de ocorrência. Perfeito, comandante Carlos Eduardo da GCM, muito obrigada. Então é isso, Nicolini, mais um golpe. Infelizmente, os estelionatários foram soltos, mesmo com a vítima fazendo reconhecimento dos dois. E graças à tecnologia do Centro de Gestão Integrada, foi possível rastrear a placa e hoje foi feito um cerco para pegar esses dois que agora há pouco deixaram a delegacia andando pela porta da frente. Nicolini. É revoltante, Duda. É revoltante, né, da forma que vocês explicaram a situação. Agradeço o comandante da GCM aí em Taubaté. Eu queria mandar um abraço aqui para o Coronel Gomes, que é o comandante da segurança, da Secretaria de Segurança de Taubaté. E a coisa melhorou muito lá em Taubaté. Né? Passou um monte lá na segurança, estava uma várzea. Coronel Gomes, já da PM, a gente já conhecia o coronel há muito tempo, né? Já terminou sua carreira na Polícia Militar, está aí agora prestando serviço para a comunidade de Taubaté, junto com o prefeito Sérgio Vitor, tem melhorado o trabalho, a guarda, o trabalho tem sido feito, a guarda melhor armada, com equipamentos, as câmeras, tudo integrado e está aí. É o resultado feito pela polícia, mas a justiça liberou. Obrigado, Duda, pelas informações, excelente noite para você. E aqui eu fico questionando e queria que você questionasse junto comigo. O que mais precisa para ficar preso no Brasil? Não sei! Tem casos de reclamação de estelionato em Taubaté, Americana, Guarulhos e tal. Brasil! Brasil! Ações comprovadas. Nesse caso de Taubaté, boletim de ocorrência. Imagem de câmera, imagem do dia do estelionato. A vítima foi chamada, reconheceu os estelionatários, que é uma coisa difícil para a vítima, ter que ir na polícia, olhar naquela cabininha, né? Porque aí ele não tem contato, né? Tem aquela sala de reconhecimento. Mas é humilhante, é sempre muito chato. Você já passou por tudo, você tem que lembrar tudo, e lá a vítima vai, reconhece. Foram eles. Com qualquer advogado, e nada contra nenhum advogado, vai lá e sai pela porta da frente, como relatou a Duda. Passou o dia na delegacia. Você acha que estava em Taubaté para passear? Para visitar o Museu do Mazzaropi? Para visitar a Casa do Lobato? O Sítio do Pica-Pau Amarelo? O Mistal? Não, né? Estava em Taubaté para fazer novas vítimas. Mas a lei permite que saiam pela porta da frente com crime reconhecido, assinado, tudo. O que falta? Podia ser você. Agora, uma coisa é importante, o boletim de ocorrência. Que tem gente que quando cai em golpe, nesse caso a pessoa perdeu R$33 mil. Tem gente que perde 5, 3 mil, 2 e não faz boletim de ocorrência. Eu tenho vergonha, nossa, como é que eu fui cair? Tem que fazer o boletim de ocorrência, porque é graças a ele que a polícia agiu. Agora, vai rodar o processo, vai comprovar que eles são culpados e daqui a pouco a polícia vai ter que correr atrás deles, que já vão estar bem longe. E vai ser o maior trabalho para encontrar de novo, que eles vão estar bem longe. Para cumprir pena desse crime que cometeram. E outra, e o dinheiro que eles roubaram da senhora no golpe? Por que não devolve o dinheiro? Não sei. Porque a justiça... Brasil, Brasil. Por isso, não achou os caras, não foi reconhecido, não teve o crime, não teve estelionato, devolve o dinheiro! São essas coisas das leis que nos deixam revoltados. A Band acompanha e mostra a verdade dos fatos para você. Vamos para Tremembé.
Lá 3 pessoas foram detidas após serem flagradas furtando fios da rede elétrica. Mas furta porque tem quem compra, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? As câmeras do COI, o braço longo da lei filmou tudo e você vê agora. Um homem e 2 adolescentes foram detidos após serem flagrados furtando fios da rede elétrica em Tremembé. O caso aconteceu na madrugada de ontem, no bairro Parque das Fontes. A ação foi registrada por câmeras do Centro de Operação Integrada, o COI. As imagens mostram 4 suspeitos cortando e retirando os cabos da via. O sistema também identificou o veículo usado pelo grupo para armazenar o material. A polícia militar recebeu o alerta e começou as buscas. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos abandonaram o carro e tentaram fugir a pé. 3 envolvidos foram localizados, sendo um homem e 2 menores de idade. O trio foi levado à delegacia de Taubaté e os 3 permaneceram à disposição da justiça. O veículo usado na ação e o material furtado foi apreendido. Tô de volta agora para dar um recado para você. O Edilson está aqui. Fazia tempo que você não vinha, Edilson. Prazer em revê-lo. Prazer é nosso. Aliás, eu tenho o nosso CEO mandou te parabenizar. Ele fala que você é o melhor comunicador da televisão brasileira. Pô, muito obrigado, hein? A gente está aprendendo. Aprende. Ele acha que o nosso trabalho é até muito fácil quando o Nicolini expõe. Parabéns. Olha, obrigado, agradeça, mas é um assunto importante para o pessoal que está em casa. A gente está no mês de agosto, que é o mês dos pais, o Dia dos Pais já passou, mas o mês de agosto continua. E olha, a gente tem essa promoção desse colchão maravilhoso para você presentear o seu pai. Não consegui, não deu. Aproveita que a promoção continua para você oferecer saúde, conforto e qualidade de vida para o seu pai. Não é mesmo, Edísio? É verdade, qualidade de vida é tudo hoje em dia, né? Vamos falar, o colchão já é reconhecido mundialmente que é o móvel mais importante que tem na sua casa. Muitas vezes você desenvolve vários problemas de saúde e você não relaciona ao colchão. Tem gente, Nicolini, que tem colchão por 10, por 15 anos e não consegue entender quantos problemas ele pode ocasionar dormir em um colchão inadequado. Olha, e esse colchão aqui vai mudar a sua vida, porque é um colchão que traz saúde para você. Explica o que são esses pontinhos aí. Vamos lá. Colchão terapêutico, ele é formado por várias camadas, cada camada representa uma parte do seu corpo. Na parte superior do colchão, nós temos as tecnologias de infravermelho longo, que ela consiga agir diretamente em processos inflamatórios. Você que tem artrose, artrite, sente muitas dores, o infravermelho ele consegue ajudar no processo de desinflamação. Campo magnético vai ter na superfície do colchão. Esse campo magnético, além de trabalhar e ajudar nos problemas circulatórios, ele consegue também criar alívio de dores. E o mais importante, Nicolini, para que todas essas tecnologias aqui funcionem, nós precisamos deixar a coluna retinha. E é a coluna que é o poste do corpo humano. Se você dorme com a coluna alinhada e você consegue atingir o 5º estágio do sono, você tem o quê? Uma função completamente voltada para a qualidade da sua vida. Então, quando você deita no colchão, ele começa a fazer uma massagem, que ela vai desde a cabeça até a ponta dos pés. Essa massagem, além de criar um relaxamento, ela consegue alinhar o seu corpo para que a sua coluna fique retinha. Para você conhecer essa tecnologia, as pessoas, às vezes, elas confundem, elas acham que o quê? Que a gente vai chegar até a casa da pessoa, a pessoa tem que efetuar uma compra. Pelo contrário, nós temos uma equipe que ela é preparada para te atender. Quando você entra em contato no nosso 0800, eles vão anotar o seu telefone. Se você não conseguir falar, eles vão retornar, eles vão oferecer para você uma visita gratuita, onde eles levam, Nicolini, um colchão para você experimentar, para comprovar tudo que a gente está fazendo. Gente, é sensacional. Já liga 0800 590 3031 enquanto você vê o depoimento de quem já escolheu o Quality Vida e está dormindo melhor. Eu comprei esse colchão, gente, como me arrependo de não ter comprado antes. Esse colchão é ótimo, eu durmo muito bem, eu recomendo. Quem quiser comprar é nota 100. Quero falar para vocês que esse aqui foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Gente, isso aqui não é custo, isso aqui é investimento e é saúde. Então liga agora 0800 590 3031 ou escaneia o QR Code que está aqui, ó. Tá aqui, ó, embaixo aqui, ó, o QR Code, aponta a câmera do celular. Quem correr agora, pega a promoção? Pega a promoção. Para as 20 primeiras pessoas que ligar, nós continuamos com o programa do mês, com a propaganda, a promoção do mês do pai. Na compra de um colchão terapêutico completo, você ganha um colchão de solteiro para presentear quem você quiser. Gente,
E quando você faz isso pelo seu pai, por exemplo, às vezes, Nicolina, a gente atende famílias que a pessoa consegue fazer a aquisição apenas de um produto. Só que às vezes tem um filho lá que está sofrendo, está com problema, o que ocorre? Nessa promoção, o filho também acaba sendo beneficiado. Para a família. Para a família. Então, na compra de um colchão terapêutico, você consegue hoje presentear para quem você quiser, um neto, um colchão de solteiro. Então não perca tempo, você que chegou nessa fase da vida, é hora de curtir. Opa! Muitas vezes não consegue andar, não consegue se movimentar, não consegue passear. Chegou a sua oportunidade. Vai ter Faça saúde. um teste, vai ter saúde. É isso, com o Quality Vida 0800 590 3031. Liga agora ou escaneia o QR Code. Não perca tempo e aproveite a promoção. Edizio, prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado. Obrigado, sucesso, hein? Obrigado. Bom demais o Quality Vida. Enquanto você vai ligando, eu vou trazendo mensagem do povo que participa pelo Zap. Zap do Povão na tela. A Daiane de Jacareí, meus pais, infelizmente, foram vítimas do golpe do Pix, Nicolini. Fizemos BO, fomos ao banco e depois com outras provas fomos à delegacia, no quê? Em nada. Às vezes nem BO dá jeito. Que triste, né, Daiane? Triste demais. Obrigado pela audiência. Olha o Ari aqui de São José. No caso do estelionato, por que a polícia não ficou de campanha e esperou o casal tentar dar o golpe para prender em flagrante, né? Por isso que o casal foi liberado. Na verdade, a guarda, a partir do momento que o carro que estava sendo procurado, que estava no sistema, foi acionado, a guarda tem que ir atrás. Não sabia quem estava e para que estava o carro, viu, Ari? Só para você entender, né? Não foi bobeada da polícia, não. Tem que tirar o carro de circulação, é isso. Obrigado, Ari, pela audiência. São José na tela do Urgente. Eu vou para o intervalo e volto já. Dizem que a alegria do humorista é fazer as pessoas rirem. Com a idade, eu ganhei uma outra alegria: viver com disposição e saúde. Por isso, eu tomo Rauge Cartril, um remédio que sempre me ajudou a cuidar das articulações, melhorando minha mobilidade. Porque viver bem é se movimentar com facilidade e sem dor. Vem aí a primeira maratona da história de Taubaté. No dia 23 de agosto, Taubaté será palco de uma grande corrida de rua. 5, 10, 21 e 42 quilômetros. As inscrições já estão abertas. Garanta sua participação e venha correr essa história com a gente. Taubaté Marathon. Oferecimento Prefeitura de Taubaté. Nosso caminho é o progresso. Avante Motors, avance já para o seu carro novo. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Comevap, há mais de 90 anos nutrindo gerações. De volta com o Brasil Urgente Vale. Olha, hoje é dia de duas profissões que eu queria parabenizar. Primeiro, os advogados. Hoje é dia de Santa Clara, dia de Santo Ivo, protetor dos advogados. E hoje é dia do garçom. Né? Como é que você chama o garçom, hein? Aqui, nessa mesa de bar. Ô meu rei, ô doutor, professor, comandante, o capitão, não é? São vários apelidos dos garçons no dia a dia, mas por trás de cada bandeja tem muito mais que um profissional, tem histórias sensacionais, anotando pedidos, atendendo bem, agilidade, simpatia e principalmente muita gente que cuida de quem vai pro restaurante. Hoje é dia do garçom e a nossa produção fez uma reportagem mais que especial para mostrar um pouco desses profissionais que fazem parte do cotidiano de todo mundo, não é? Dá uma olhada nessa reportagem. Postura alinhada, olhar atento. Essa tem sido a rotina do Marcão nos últimos 40 anos. Ele é o que a gente chama de garçom raiz. Quando eu comecei a perceber que eu tinha um dom para lidar com pessoas, que eu gostava de lidar com pessoas, com venda, o que eu fiz? Eu comecei também a ter conhecimento de pessoas que trabalham no ramo de restaurante. E me chamou a atenção para poder ir procurar emprego nesses lugares. E o primeiro emprego que eu tive foi numa padaria, e essa padaria trabalhava com vendas de comida e tal, tinha um atendimento diferenciado. E aí, como eu sempre fui um cara que dentro daquilo que eu procuro fazer, sempre procuro fazer o meu melhor e cuidar bem das pessoas,
Aí um dono de restaurante que estava inaugurando um restaurante me chamou para ser auxiliar de garçom num restaurante que ia inaugurar. E para durar tanto tempo assim na profissão, o segredo é simples: agilidade, atenção e principalmente gostar de gente. Na maioria das vezes, datas específicas, tem Dia dos Pais, Dia das Mães. Muitas das vezes o garçom ele se priva de tudo isso, porque primeiro igualzinho, ele gosta de atender bem, ele gosta de estar naquele ambiente e cuidando bem do cliente. Então eu gostaria de passar para as pessoas que quando vê um garçom, que quando se deparar com um garçom, olhar para aquele profissional e dizer assim, pô, esse cara ele está aqui sorrindo para mim, cuidando de mim, como estivesse cuidando da família dele, e olhar com carinho, olhar com um olhar de um profissional que se dedica, levanta todo dia de manhã para poder vir trabalhar com o maior amor, com o maior carinho, para poder atender bem todos os dias e fazer o seu melhor. Entre um pedido e outro, uma parada rápida, um bate-papo com os clientes, alguns acabam até virando amigos. Mais que garçom, acabou ficando amigo, né? E sempre essa simpatia para atender a gente, atende bem, atende pelo nome, conhece pelo nome. Pra gente é muito bom ser atendido por eles aqui. As dificuldades que a gente tem que estar passando, que eles estão passando, que eles continuem atendendo a gente com essa alegria, a vontade de trabalhar que eles têm. E força para eles aí, a profissão deles. A profissão de garçom surgiu na França em meados do ano 1700, como uma necessidade de atender bem quem chegava até os restaurantes. Com o passar dos anos, essa profissão acabou tendo um lugar ainda mais importante, levando muito mais do que apenas pratos até as mesas, mas também garantindo uma boa experiência a quem frequenta esses estabelecimentos. O garçom, ele é a peça principal da engrenagem do restaurante, né? É ele que tem um contato direto com o cliente final nosso, é ele que vai passar o posicionamento da marca, a experiência única que a gente quer passar para o cliente é através do garçom. Então ele é uma figura essencial aqui dentro e a gente tenta preservar o garçom o máximo de tempo possível para ele se familiarizar com o cliente, para o cliente se sentir em casa aqui dentro, vendo aquele garçom sempre. É muito legal, os clientes chegam aqui e eles recebem os nossos garçons com um aperto de mão, com um abraço, perguntando do filho, perguntando de como tá a esposa. Então assim, cria uma intimidade, uma familiarização que é muito importante para o nosso cliente se sentir em casa, se sentir à vontade aqui dentro. Quem está sentado à mesa muitas vezes nem imagina o esforço envolvido. Tem bandeja pesada, muitos passos ao longo do dia, atenção e foco para que nada saia errado. Uma profissão sobrevive assim, com os mais velhos ensinando os mais novos. O Natan está nessa caminhada há apenas 5 anos. Trocou a medicina veterinária pelo serviço e se sente realizado. No começo era uma profissão meio que temporária. Eu estudava antes, fazia veterinária e acabei vindo trabalhar aqui, mas com uma opção mesmo. Meio que foi de família, meu irmão já era formado em turismo antes, então ele que me introduziu essa coisa de restaurante. Eu trabalhei no restaurante que ele era gerente, então o primeiro contato assim que teve foi mais familiar, então eu meio que aprendi com ele também a tratar bem o cliente, a atender bem, a como servir, como me comportar da maneira correta. Ser garçom é servir a mesa, mas principalmente é servir pessoas, é estar atento, acolher e quem sabe até tornar o dia de alguém um pouco melhor. Parabéns pra você nessa data querida. Porque no fim, são esses momentos que também fazem valer a pena. O ponto principal que a gente fala demais aqui sobre a cultura é o garçom transformar o dia do cliente. Às vezes o cliente não chega tão bem-humorado aqui, não chega tão feliz, ou porque às vezes não correu tudo bem no trabalho dele, e ele vem aqui para almoçar ou para espairecer, tomar um chopp, e a gente acha que o garçom, a gente acredita demais que o garçom tem essa função de transformar esse dia. É uma caixinha de surpresas. Você não sabe como é que vai estar a pessoa no momento que você chega na mesa para falar bom dia, às vezes as pessoas não respondem, é normal. Mas saber lidar com isso, saber mudar a visão da pessoa sobre o dia dela. Não é, às vezes as pessoas não vão sair daqui super felizes, mas acredito eu, que se eu conseguir fazer a pessoa sair daqui melhor do que já estava, um pouquinho melhor, acredito que eu fiz o meu papel no dia daquela pessoa. Parabéns aos garçons, né? Essa reportagem foi para ilustrar, mas tem tanta gente boa, né? Em toda a região, uma profissão nobre, bacana, belíssima reportagem do Lucas Rodrigues, a gente fez questão de exibir aqui
Depois de um dia tão pesado, né? Uma reportagem mais bacana que a gente separou aqui para você também. Coloca imagem de Campos do Jordão para mim, ao som do Reginaldo Rossi. Amanhã o grupo Pichote vai estar em Campos do Jordão, lá no Morro do Elefante, com meu amigo Harry Pizek, que tem gravação amanhã, 4 da tarde, né, Harry? É o Bora pra Campos, que você vê às quintas-feiras no Bora Vale. Não perca, prestigie, hein? Com frio e tudo. 12 graus em Campos, eu volto já. De amor, hoje vai se casar. Estamos vivendo um ano desafiador. Por isso, quero reforçar a importância do Valecap para as APAES de nossa região. Cada título que você compra nos ajuda a manter as portas abertas e cuidar de quem mais precisa. Continue comprando e concorrendo a prêmios. Muito obrigado a todos. No Giro da Sorte, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, 20 mil em cada. E no quarto sorteio, 300 mil. Valecap, ajude e concorra. Onde o crime não dorme. Polícia! Polícia, vem! A polícia não pisca os olhos. Vai, levanta a mão na cabeça aí. Bora, filho! As forças de segurança estão sempre a postos para servir e proteger. Espera! Não vai abrir por bem na reunião. Nesta quinta, às 10h20 da noite. Você acompanha tudo como se estivesse na... Levanta tudo, vai. Linha de combate. Olha, tô de volta. Segue em andamento no Fórum de São Luís do Paraitinga o julgamento dos 2 réus acusados de matar o peão de boiadeiro Matheus Expedito. Crime bárbaro que aconteceu em abril do ano passado em Lagoinha, em plena luz do dia, na pequena e pacata Lagoinha. Douglas Cruz, acabou o julgamento no Fórum de São Luís ou não? Ainda não, Nicolini. Júri popular sendo realizado agora na comarca de São Luís do Paraitinga, responsável também pela cidade de Lagoinha. Ao menos, de acordo com o Tribunal de Justiça, a previsão é que o julgamento seja finalizado ainda hoje, porém ainda sem horário. Já passou a fase das testemunhas, agora os advogados, tanto de defesa como a promotoria, estão dialogando e apresentando suas teses, Nicolini. De acordo com o Tribunal de Justiça, não houve uma pausa agora nesse período da tarde, somente na hora do almoço, e a previsão é que o julgamento dos 2 réus acusados de matar o peão Matheus Expedito, crime que aconteceu em abril do ano passado na cidade de Lagoinha, sejam finalizados com a sentença do júri popular ainda no dia de hoje, Nicolini. E a gente traz daí o resultado amanhã. Douglas, obrigado pelas informações, excelente noite para você. Um abraço para São Luís e Lagoinha, muita gente assistindo a gente. Continua, que depois do intervalo eu volto com os destaques finais. Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí! Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você! Vem aí a primeira maratona da história de Taubaté. No dia 23 de agosto, Taubaté será palco de uma grande corrida de rua. 5, 10, 21 e 42 quilômetros. As inscrições já estão abertas. Garanta sua participação e venha correr essa história com a gente. Taubaté Marathon. Oferecimento Prefeitura de Taubaté. Nosso caminho é o progresso. Avante Motors. Avance já para o seu carro novo. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Comevap. Há mais de 90 anos nutrindo gerações. Olha, antes de encerrar o Brasil, gente, vai ter um recado muito importante para você, porque mexe com a saúde de toda a família e com um clima sensacional, um evento para a família toda, alegria, diversão, tudo para você na 10ª edição do Circuito Band Saúde. Gente, é domingo, dia 16, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping, aqui em São José, de Jacareí, de Caçapava, de Taubaté. Vem passar um domingo com a gente, maravilhoso. Um grande espaço de saúde, bem-estar, serviços, aulas gratuitas, palestras e muito mais. Como novidade, no Circuito Band Saúde deste ano, apresentamos o espaço de palestra, você não pode perder. São 3 palestras sobre saúde e bem-estar, com
com profissionais de diferentes áreas em um espaço exclusivo da Arena. Presta atenção, chega cedo. 10 da manhã começa a palestra com saúde, sobre saúde em foco, palestra da Unimed. Às 11 tem o Doutor Bactéria, que é sensacional. E às 11h45 ainda o Vale fala sobre obesidade. Mas para participar das palestras tem que fazer inscrição prévia, para você ter um link e acessar através do nosso portal. Então acessa aí, bandvale.com, lá você vai ter o banner, clica, fica sabendo como fazer inscrição para as palestras e participa. E lá também você tem informação sobre como inscrever suas crianças para o Circuito Brand Saúde, que está acontecendo nesse domingo também. 10ª edição do Circuito Band Saúde, com o circuitinho Corrida para as Crianças, mais uma da Band. Não perca no estacionamento do Vale Sul Shopping. Muito bom, antes de ir embora, a última mensagem de hoje, o Otávio já está aqui. A gente já falou a mensagem do Elcio, coloca outra para mim então, por favor. O Vander de Taubaté, esse rapaz não tirou sua vida da Lívia, ele matou a família, muita crueldade. As leis têm que mudar e fazer acontecer. As estatísticas são assustadoras. O mesmo período do ano passado aumentou quase 30% o feminicídio. É um absurdo. Um abraço, parabéns. Obrigado, Vander, pela audiência. O povo está revoltado, não vamos conseguir colocar mais mensagem, mas amanhã a gente vai voltar nesse assunto aqui, ao vivo, às 5h30 da tarde, em mais uma edição do Brasil Urgente Vale. Continue conosco. O Otávio Baldin já está aqui pronto para o Band Cidade, segunda edição. E esse assunto segue na pauta, Otávio. Boa noite, bom jornal para você. Infelizmente, mas uma pauta necessária, né, Nicolini? Sim. Importante essa repercussão, essa discussão. A Band não se cala. Jamais. Um abraço. Estamos ao lado das mulheres. Bom descanso. Valeu Demais, Nicolini.